Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Google, Meta e Microsoft surpreendem com resultados financeiros melhores que o esperado. A dona do TikTok estuda um data center no Brasil. Saiba por que o McDonald's tem registrado queda nas vendas. E conheça a união da Toyota e da Waymo para o mercado de carros autônomos. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. E olha, você sabia que a Apple vende mais de 60 milhões de iPhones nos Estados Unidos todos os anos? Eu já dei essa notícia aqui, eu já falei aqui no Business que a produção de um iPhone é global. Ele foi criado, projetado nos Estados Unidos, mas a câmera dele vem do Japão, a tela vem da Coreia do Sul e a montagem final costuma ser, em geral, na China. Agora, isso pode mudar e muito, porque a Apple planeja importar a maior parte dos iPhones vendidos nos Estados Unidos diretamente da Índia até o fim de 2026. O que isso significa? Uma mudança brusca na produção da Índia. Estima-se que a Índia terá de dobrar a produção de iPhones todos os anos para mais de 80 milhões de unidades. A Índia produziu cerca de 40 milhões de iPhones nos últimos 12 meses até março. Atualmente, 20% dos iPhones, ou seja, 1 em cada 5, são fabricados em fábricas indianas, embora a China continue sendo a principal base de operação. Esse movimento é mais um sinal da Apple e dos fornecedores da companhia para reduzir a dependência da China, numa intenção da Apple desde a pandemia e que aumenta muito atualmente em um momento de resposta aos riscos de tarifa e das tensões geopolíticas. Em outras palavras, ficou arriscado demais concentrar os negócios no inimigo americano. E a chinesa ByteDance, a dona do TikTok, avalia levantar um data center no Brasil. A negociação envolve um centro de dados de 300 megawatts que pode, eventualmente, ser ampliado para 900 megawatts em uma segunda fase. A ByteDance não atuaria sozinha. Ela tem negociado uma parceria com a Casa dos Ventos, produtora de energia renovável, localizada no complexo portuário de Pecém, no Ceará, segundo informações da agência Reuters. A parceria faria do Brasil um pilar das operações da ByteDance no Ocidente. A companhia, em fevereiro, anunciou planos de investir 8 bilhões e 800 milhões de dólares em data centers na Tailândia nos próximos 5 anos. Esse complexo portuário no Ceará é visto como um local para data centers brasileiros devido às estações de aterrissagem de cabos submarinos próximos e também à concentração de geração de energia renovável na região. Os investimentos bilionários em centros de dados no mundo ocorrem pela aceleração do uso da inteligência artificial, porque junto desse uso frenético de AI, é preciso aumentar a capacidade de processamento. E isso leva a uma corrida pela construção de novos data centers. Analistas de mercado dos Estados Unidos classificam os investimentos na construção de data centers como a classe de ativos mais quente do mercado imobiliário. E a Toyota, maior montadora do mundo, e a Waymo, empresa de carros autônomos do Google, anunciaram uma parceria para desenvolver uma nova plataforma de veículos autônomos e, com isso, explorar essa tecnologia. A ideia é combinar a experiência da Toyota na fabricação de veículos junto com a tecnologia avançada de direção autônoma da Waymo, que já realiza mais de 250 viagens autônomas por semana
nos Estados Unidos. As duas se unem também com um objetivo claro, é bater de frente com os rivais. De um lado, a Tesla, de Elon Musk, e do outro, a BYD, que tem liderado os avanços na área de veículos autônomos e elétricos e tem ensaiado a entrada num outro setor, que é o setor de robotáxis. De acordo com um comunicado, a Toyota investe há anos em pesquisas voltadas para a meta de zerar acidentes de trânsito. Nesse contexto, a direção automatizada e as tecnologias avançadas de segurança têm papel central. O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, destacou recentemente que o modelo de negócios da Waymo ainda está em definição, mas destacou o potencial de longo prazo no mercado de veículos autônomos de propriedade pessoal. E três das maiores companhias do mundo, gigantes de tecnologia, divulgaram os resultados financeiros para os investidores, já que todas elas são companhias listadas em bolsas americanas. A gente vai começar essa análise dessas gigantes de tecnologia com o Google, que o Google teve boas surpresas aí. O Google, em apenas 3 meses deste ano, teve um lucro líquido de 34 bilhões e 500 milhões de dólares, um aumento de 46% se a gente comparar com o mesmo trimestre do ano anterior. A receita do YouTube foi de mais de quase 9 bilhões de dólares, uma alta de 10,3%. E eu quero chamar a atenção, e eu fiz questão de colocar nessa arte aqui no telão, o faturamento da divisão Cloud, que é a divisão de nuvem, foi de 12 bilhões e 260 milhões de dólares, uma alta de 28%. Quando eu falei a divisão de cloud, a divisão de nuvem, está escondida nessa área as duas palavras mais faladas nos últimos tempos no setor corporativo. Toda empresa fala disso, que é inteligência artificial, e realmente foi uma surpresa esse aumento da divisão cloud. E pode reparar, se você fizer a comparação aqui com a receita do YouTube, com a receita da divisão cloud, ele já passa dentro do Google o YouTube, a divisão Cloud. Sobre isso, sobre o Google, eu converso neste momento com Will Castro, estrategista-chefe da Avenue, que não está no escritório. Quero saber, em primeiro lugar, onde você está, Will? Fala, Bruno, é um prazer estar falando aqui contigo diretamente de Omaha, no Nebraska, no coração dos Estados Unidos, a cidade de Warren Buffett. Vim aqui participar da conferência da Berkshire Hathaway, que anualmente acontece. Normalmente no início de maio, vai ser no sábado, está sendo no sábado, e vai ser bem legal vir aqui pegar um pouco da sabedoria de Warren Buffett. Dúvida, é um dos grandes personagens do capitalismo global e um personagem presente aqui em nosso programa também. Mas eu queria que você falasse do Google, porque o Google, nesse primeiro trimestre, quando eu vi o balanço financeiro da companhia, me chamou muito a atenção, né? Porque a divisão do cloud, como eu acabei de mostrar aqui no telão do programa, ele superou já o YouTube, e isso é uma prova clara do quanto a inteligência artificial já é quase dominante, a gente pode falar assim, numa empresa como o Google, porque se a gente pegar o resultado do cloud do Google poucos anos atrás, teve períodos, teve trimestres que dava prejuízo essa área, e de repente ela desponta acima, inclusive, do YouTube. Você teve a mesma percepção, Will? Boa, Bruno, essa foi uma evolução, você narrou muito bem. De fato, o Google apostou nesse segmento como um terceiro player, um pouco atrasado, é verdade, né? Uma vez que a Microsoft é maior, a Amazon é a segunda com AWS, mas o Google apostou e está conseguindo escalar, né? Que é aquilo que toda empresa de tecnologia, e essa é a beleza do investimento em tecnologia, né? da possibilidade que a tecnologia te propicia, né? É a escalabilidade. O Google começou um pouco atrasado, mas ainda assim conseguiu dar o catch-up, né? Como a gente fala, está conseguindo correr atrás e gerar aí nada mais, nada menos que 12 bilhões, mais de 12 bilhões de dólares de receita somente no segmento de cloud. E o segmento de cloud foi bastante importante para repercutir nas ações,
porque ele é o principal vetor de crescimento hoje do Google. O mercado de publicidade, os anúncios, vai bem, é o gerador de caixa, é a chamada vaca leiteira do Google, que ele usa para investir em diversos outros segmentos. Tem a Waymo, o carro autônomo, tem diversas outras apostas, um segmento chamado Other Bet mesmo dentro do Google. Agora, o cloud é aquele Other Bet que deu certo até agora e vem dando certo, vem crescendo, e a taxa de crescimento também próxima de 30% também agradou o mercado e isso acabou ajudando as ações a repercutirem positivamente. Vamos girar um pouco aqui a empresa, outra gigante de tecnologia. Já chamo você aí, Will, porque agora a gente vai falar de quem? Da Meta, de Mark Zuckerberg. Vamos ver os resultados da Meta de Mark Zuckerberg no primeiro trimestre. Lucro líquido de 16 bilhões e 640 milhões de dólares, uma alta de 35% se comparar ao mesmo período do ano anterior. As vendas da Meta bateram 42 bilhões e 300 milhões de dólares. E um dado muito relevante que mostra o quanto a Meta depende dos seus aplicativos sociais. 98% da receita da companhia vem da publicidade nos aplicativos sociais. Will Castro, eu já falei com você algumas vezes sobre o resultado da Meta, sobre as novidades vindas de Mark Zuckerberg, que controla uma plateia bilionária de usuários através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp. O WhatsApp que domina no Brasil. Agora, eu queria que você falasse desse primeiro trimestre da Meta. Foi surpreendente para o mercado? Bruno, uma das dificuldades das Big Techs é sempre em conseguir entregar aquilo que o mercado espera em termos de crescimento. Muitas vezes elas entregam um bom crescimento, mas ficou um pouquinho aquém e as ações sofrem. Não foi o caso agora no segundo trimestre. Conseguiu esticar, né, marcar todas as caixinhas ali do resultado, entregando crescimento na publicidade, na receita, no lucro. Além disso, chamou atenção, em meio a toda essa guerra tarifária e todo esse receio que se tem em relação às Big Techs podendo sofrendo retaliação, tendo dificuldade em outros mercados, o Zuckerberg vem e fala que, olha, o segundo trimestre está muito bem encaminhado. A gente mantém o guidance para o segundo trimestre, vai investir mais em tecnologia, que foi outra coisa que eventualmente o mercado batia de vez em quando investia em inteligência artificial, né? Dado que, querendo ou não, né, a Meta tem um histórico aí de ter gasto dinheiro sem ter entregue retorno em alguns dos suas adventures, digamos assim, suas aventuras, né? Aquele óculos de realidade virtual, a própria história do Meta que não deu muito certo. Mas apesar dos pesares, a empresa veio controlando gastos muito bem, está focada em desenvolver a sua linguagem de inteligência artificial e no seu principal segmento também o negócio vai muito bem, obrigado, apesar das tarifas. Então foi um resultado bem recebido aí pelo mercado. Você deu uma boa lembrança, né? Apesar das tarifas, né? Exatamente, tem muito receio em relação às Big Techs, a gente viu, não só a Big Tech, né? As ações dos Estados Unidos sofreram bastante. Agora, sabe uma coisa que é curioso, Bruno, que eu acho que você deve ter notado, é que passados 30 dias, né, do anúncio das tarifas, o S&P voltou praticamente onde ele estava. Olha que doido. É verdade. Deixa eu chamar agora a atenção para a última gigante de tecnologia. Eu quero ouvir sua opinião em instantes, Will Castro, porque a gente vai diretamente para o mundo da Microsoft. O lucro líquido no primeiro trimestre foi de 25 bilhões e 800 milhões de dólares, uma alta de 17,7% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. E, de novo, vendas da Microsoft Cloud, a divisão de nuvem, que tem, como eu falei, em relação ao Google, tem tudo a ver com inteligência artificial. As vendas bateram 425 bilhões e 300 milhões de dólares, uma alta de 20%. Will Castro, Microsoft também, eu já falei com você. A Microsoft, até pouco tempo atrás, era considerada em todo o mercado como a empresa que mais conseguia se beneficiar da inteligência artificial, tirando a NVIDIA, que é muito ligada com os chips. Mas em relação às gigantes, né, de tecnologia, Microsoft, Meta, Google, ela mais
se beneficiava até porque ela investiu logo no começo na OpenAI, a dona do ChatGPT. Quer dizer, esses números em alta que o primeiro trimestre mostrou, mostra que ela segue na frente, talvez, de todas? O ponto relevante em relação à Microsoft é que ela, junto com a Amazon, representa a grande infraestrutura, né, de armazenamento de dados, para que todos esses modelos sejam desenvolvidos, para que haja desenvolvimento de tudo isso que a gente fala de inteligência artificial, além dos chips da NVIDIA, obviamente, a gente precisa de informação, de dados, de armazenamento na nuvem. E essa foi uma realidade que começou já há anos atrás, que a Microsoft foi uma das precursoras em adotar a frente nisso, e o seu Microsoft Azure é o principal aí, a principal marca, digamos assim, né, de armazenamento na nuvem junto com a AWS da Amazon. Então esse tem sido o principal segmento de crescimento, e nos outros vetores da companhia, ela também entregou números que foram bem em linha com o que o mercado estava esperando. Diferentemente do passado, quando as empresas estavam entregando em linha, e muitas vezes a ação até caía, depois da queda recente por conta das tarifas, toda a volatilidade que a gente viu no mercado, a realidade que o que a gente está vendo agora nesse trimestre foi que as empresas entregaram aquilo que o mercado esperava e a ação, ao invés de cair, acabam repercutindo positivamente o que já tinham sofrido aí nessas últimas semanas com toda essa volatilidade e incerteza no mercado por conta de tarifas. Will Castro, eu desejo para você um ótimo evento. Depois você me conta aí as novidades, os highlights, tudo que envolve o Warren Buffett gera interesse global, porque ele realmente tem uma trajetória extraordinária. Não só uma trajetória, mas as ideias, quando ele abre a boca para falar, é sempre algo que o mercado todo escuta. Então, desejo para você um grande evento aí. Com certeza, é por isso que a gente está aqui. Depois a gente conversa e trago os highlights dos bastidores aqui. Obrigado, Will, diretamente dos Estados Unidos. A Realme abre a primeira fábrica de smartphones nas Américas e o lugar escolhido é Manaus, no Amazonas. A expectativa é a geração de 500 vagas de emprego e uma capacidade inicial de produção de 20 mil unidades de celulares por dia. A Realme está entre as 5 maiores marcas de smartphones do mundo e esse investimento ocorre em um momento em que outras concorrentes asiáticas investem no Brasil, como é o caso da Xiaomi e também da Jovi, a nova marca Jovi que está vindo por aqui. A empresa também lança por aqui uma nova linha de celulares em parceria com gigantes como a Qualcomm, que vai fornecer o processador, e também o Google com o sistema operacional Android. O objetivo é que, em 3 anos, a companhia alcance 100% de produção local, já que parte dos equipamentos é importada e montada aqui. A meta, segundo a companhia, é reduzir os custos e oferecer produtos mais acessíveis numa clara disputa com a Samsung e a Apple, que tem apostado também em modelos mais em conta e hoje dominam as vendas no país. Os modelos da Realme giram em torno de R$ 2.799 a R$ 4.799. E o McDonald's teve a maior queda nas vendas desde a pandemia. As vendas nos Estados Unidos caíram 3,6% no primeiro trimestre, segundo um comunicado, sobretudo por um declínio no número de clientes, o que acendeu aí um sinal amarelo nos investidores. Os resultados mostram que as estratégias do McDonald's, com opções de cardápio acessíveis junto de ofertas temporárias, não foi suficiente para ajudar os clientes a superar uma certa ansiedade provocada pela guerra comercial, que já aumenta o valor de alguns produtos. O McDonald's havia alertado tempos atrás que clientes de baixa renda estavam sob pressão. Outras redes, como a Chipotle e a Starbucks, também apresentaram resultados fracos no primeiro trimestre deste ano.
os consumidores estão lutando contra a incerteza, segundo o CEO do McDonald's, o Chris Kempinski. E a 99 Food, o serviço de entrega de refeições do aplicativo 99, anunciou a volta ao mercado brasileiro com isenção de taxas para restaurantes por 2 anos. É isso mesmo, a companhia promete passar 24 meses sem cobrar mensalidade ou comissão dos estabelecimentos que se cadastrarem na plataforma. Haverá o custo apenas referente à entrega do produto para o consumidor, que varia da distância, do tempo, da oferta e da demanda. Não preciso dizer que vai mexer, sem dúvida, com um mercado poderoso no Brasil de delivery, que tem na liderança o iFood e tem a chinesa Meituan chegando em breve. Nós vamos conversar com o diretor sênior da 99, o Bruno Rossini. Bruno, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui no Business. Como eu falei, essa é uma volta da 99 ao delivery, né? Vocês já tinham esse serviço no setor brasileiro. Por que o aplicativo lança agora novamente essa opção ao consumidor no setor de delivery? Obrigado, Bruno, pelo convite, pela oportunidade de conversar com seus telespectadores. A 99 encontrou 2 condições diferentes de quando a gente saiu da operação em 2023, que fizeram sentido para que a gente voltasse a integrar o mercado de entrega de comida. A primeira delas é as condições do mercado mudaram. O CADE fez algumas mudanças, principalmente com relação à exclusividade dos contratos entre as plataformas de delivery e os restaurantes, que facilitaram com que a gente pudesse competir de forma mais justa e lutar por esse mercado. E a segunda dela, a 99, entre alguns dos seus serviços que a gente opera no Brasil, opera um serviço de entrega, onde a gente já faz mais de 50 milhões de entregas no ano. E conversando com os restaurantes, eles nos buscavam pedindo uma alternativa, pedindo que fosse oferecido algo diferente do que existia no mercado de delivery, algo que pudesse ser mais justo, aí oferecer uma competitividade maior para eles. E a gente entende que a nossa experiência, a nossa missão e o jeito que a gente está voltando para o mercado agora, cria essas condições exatamente para atender a demanda do mercado. Agora, Bruno, o concorrente de vocês tem uma rede logística poderosa também no Brasil e tem muitos estabelecimentos cadastrados. Você apresentou um número poderoso também, mais de 50 milhões de usuários no Brasil. Essa atração de estabelecimentos pelo país, qual que é a ideia de vocês? É atrair, por exemplo, pequeno comerciante, médio comerciante, grandes restaurantes, grandes redes de restaurantes? Qual que é a ideia de vocês? Bruno, a 99 está unicamente posicionada nesse mercado porque a gente entende de mobilidade e a gente já faz isso no Brasil há mais de 12 anos. Hoje a gente tem 55 milhões de clientes ativos. É o mesmo que dizer que 1 em cada 4 brasileiros tem o aplicativo da 99 no seu celular e usa ou já utilizou em algum momento nos últimos 12 meses. Além disso, a gente tem a maior cobertura territorial dos aplicativos de mobilidade urbana no Brasil. São mais de 3.300 cidades no Brasil, que é o equivalente a mais de 60% do território nacional. Isso faz com que a gente entenda de como as pessoas querem receber as coisas. Como eu comentei agora há pouco, a gente, dentro disso, também faz 50 milhões de entregas no ano, e esse número vem crescendo. Nos últimos 12 meses, cresceu 125%. O jeito que a gente vai trazer isso, Bruno, eu acho que é o grande diferencial. Entendendo a demanda do mercado, a gente está preparado para oferecer para os restaurantes algo revolucionário e que não é uma promoção, é um novo padrão de trabalho. A gente quer realmente criar mudanças que sejam de longo prazo, mas que mudem para melhor, principalmente para os restaurantes e para os consumidores. Então, a gente abriu essa semana o cadastro dos restaurantes na nossa plataforma e está recebendo restaurantes de todos os tamanhos, né? Vamos oferecer isenção completa de taxas, então a gente não vai cobrar nenhuma comissão por intermediação, como também não vamos cobrar nenhuma mensalidade, nenhuma taxa mensal de uso. Com isso, a gente entende que não só
os mais de 1 milhão de restaurantes que existem no Brasil hoje, que já oferecem delivery, podem encontrar uma oportunidade mais rentável, de encontrar uma lucratividade maior, mas a gente também espera atingir, Bruno, segundo a Abracel, 30% dos restaurantes no Brasil não oferecem uma plataforma ou um serviço de delivery porque não conseguem arcar com os custos relacionados a isso. Então a gente espera que esses quase 400 mil restaurantes possam encontrar na 99, nessas condições de longo prazo que a gente está trazendo para o mercado, uma opção não só de realizar novas vendas, mas de tirar os proveitos que uma plataforma digital que tem acesso, de novo, a 1 em cada 4 brasileiros pode oferecer. Ô, Bruno, eu lembro que há poucas semanas, a Didi, né, que é a dona da 99, anunciou um investimento de R$1 bilhão no mercado brasileiro. E eu lembro que esse dinheiro não foi detalhado, né, qual o destino desse dinheiro. Eu posso afirmar que esse dinheiro vai para esse novo segmento do food, do 99 Food? Podemos afirmar sim, Bruno, e afirmar que na grande maioria, grande maioria dessa verba que está sendo destinada para o mercado brasileiro vai para relançar o nosso serviço de entrega de comida, mas com uma visão de longo prazo, tá, Bruno? A entrega de comida é a última peça na nossa visão de facilitar e prover conveniência digital para os brasileiros em um aplicativo único. Muito bem, nós conversamos com Bruno Rossini, diretor sênior da 99. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Business. Eu que agradeço, Bruno. Um abraço para você e para todos os telespectadores da Jovem Pan. E o Brasil terá 85 milhões de assinantes de streaming até 2028. E esse é um mercado que deve chegar a mais de 30 bilhões de reais no país. A projeção é da consultoria PwC, que estima um crescimento de 9,5% ao ano do mercado nacional de serviços de audiovisual sob demanda. É um setor que deve crescer no Brasil a um ritmo mais acelerado do que a média global nos próximos 5 anos. A projeção inclui um aumento no número de assinaturas no país de 60 milhões em 2023 para os 85 milhões nesses próximos 5 anos, segundo a pesquisa. O crescimento representa um aumento de 7,2%, um ritmo maior que da média global de 5%. No mundo, a estimativa da consultoria é que o número de assinantes de streaming chegue a 2 bilhões e 100 milhões em 2028. A consultoria aponta que o mercado tem buscado consolidar modelos de monetização para além das assinaturas, como pacotes com anúncios em que os assinantes pagam assinaturas mais baixas em troca de assistirem propaganda. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e sempre o meu lembrete. Tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Hoje vamos falar sobre como a migração para o mercado livre de energia pode ser uma excelente estratégia para pequenas e médias empresas se tornarem mais competitivas. Com a migração, é possível escolher contratos que atendam melhor às necessidades específicas da sua empresa, como preços fixos ou indexados e período de vigência ajustados. Os contratos com preço fixo, por exemplo, são mais previsíveis, facilitando o planejamento financeiro e protegendo a sua empresa das oscilações tarifárias no mercado regulado. E com menores custos de energia, as empresas podem investir em melhorias de eficiência para reduzir ainda mais o consumo. Ainda é possível optar por contratar energia de fontes renováveis, como hidroelétricas, solares e eólicas, que são mais baratas e sustentáveis, além de serem mais valorizadas pelos consumidores e clientes. A Engie é uma das empresas que facilitam a migração, além de acompanhar todo o processo com produtos voltados especificamente para a sua empresa, que pode economizar até 40% na conta de luz. Então, se sua empresa tiver um gasto com energia elétrica superior a R$ 9.000 mensais e estiver conectado em alta ou média tensão, é só solicitar a migração com a Engie. Quer economia, segurança e sustentabilidade para o seu negócio? Então conte com a Engie. Saiba mais sobre a Engie e o mercado livre de energia em engie.com.br/mercado livre.
Jovem Pan Business.